Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Gênesis, no capítulo 13, e nós vamos finalizar esse capítulo hoje. Nós vamos ler hoje do versículo 14 ao 18. Gênesis 13, 14 ao 18. Pega a sua Bíblia aí comigo e vamos fazer a leitura da palavra. Nós temos por tema aqui, mudar é necessário. Amém? Nós estamos vendo a história de Abrão. E nós vamos dar sequência aqui na palavra do Senhor em Gênesis 13, versículo 14. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Nós vamos aprender algumas coisas aqui nesse texto, né? Um breve texto, mas que nos ensina muito. Bom, no primeiro versículo aqui já começa assim: o Senhor disse a Abrão ainda, né? O Senhor disse a Abrão depois que Ló se separou dele. Bom, aqui o Senhor vai fazer uma declaração, né? Uma reafirmação do propósito, da promessa, né? Que Deus havia feito a ele lá atrás, onde nós já lemos. E eu entendo que, né? Fica aqui um aprendizado para nós, né? Existem coisas que Deus vai nos falar apenas quando nós estivermos longe de certas pessoas. Então, o sobrinho de Abrão, Ló, como nós vimos aqui no versículo, no texto anterior aí, onde a gente leu, né? Nós vimos que Ló era uma pessoa que não tinha o mesmo olhar que Abrão. Ló era uma pessoa que tinha tendas, mas ele não tinha altares, né? Abrão era um homem de tendas e de altares. E Ló, quando ele tem que escolher a terra ali, ele é seduzido pelo que os olhos dele vê. Então ele é como se fosse uma pessoa ambiciosa, né? Ele não tem os olhos nas coisas do Senhor. E quando nós andamos com pessoas que não têm os olhos nas coisas do Senhor, fica um pouco complicado de Deus fazer algumas promessas para nós, porque essas pessoas podem impedir aquilo que Deus tem para nossa vida. Então é muito sério, não só você levar uma vida correta, mas também vigiar com quem você tem andado, porque as pessoas que você tem andado, elas podem impedir o agir de Deus na sua vida, e isso é muito sério. Então aqui no primeiro versículo, o Senhor disse a Abrão depois que Ló se separou dele. Então olha só, será que se Ló estivesse junto com Abrão, Deus reafirmaria essa promessa a Abrão? Falaria tantas coisas a ele? Então fica aqui esse aprendizado para nós vigiarmos, sim, as nossas amizades, os nossos parentes, as pessoas que ficam próximas de nós. Porque existem coisas que Deus vai falar somente no secreto, né? Existem coisas que Deus não vai falar perto de alguém. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Com quem nós estamos andando? Nós estamos andando com aqueles em que estão fazendo os nossos projetos crescerem no Senhor? Nós estamos andando com pessoas que acreditam naquilo que Deus entregou nas nossas mãos? Nós temos que vigiar muito nisso. Depois que Ló se separa de Abrão, Deus reafirma a sua promessa. Existem momentos que Deus só vai falar conosco no secreto. Ele vai falar quando essas pessoas, que são pessoas que não estão no mesmo plano que você, quando elas se afastarem. E você, né, nós nos posicionarmos e estarmos atentos à voz do Senhor. Porque existem pessoas ao nosso lado que são amizades tóxicas, né, ou pessoas tóxicas, em que cegam o plano de Deus na nossa vida. E a gente passa a ouvir aquilo e acreditar que aquilo é uma verdade. A gente tem que vigiar muito nisso. Lá no capítulo 14, continuando, o Senhor fala assim para Abrão: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Isso aqui, essa parte aqui de olhar, né, esse panorama e esse olhar panorâmico, né, ele representa, lá no contexto antigo, né, representava uma declaração formal de posse. Então, quando Deus fala para Abraão, olhe para o leste, olhe para o oeste, olhe para o sul, para o norte, Deus está afirmando para ele que isso vai ser dele. É uma afirmação de posse, né, serviria como isso lá naquele contexto antigo, né. Então, Deus reafirma a promessa a Abraão de dar aquela terra a ele, né, desculpa, e que a descendência dele seria muito numerosa. Lá no versículo 17... Deus continua falando aí no 16, né? Que vai dar a terra para ele e que a descendência dele será muito numerosa. Lá no 17, Deus manda Abrão se levantar. Ele dá uma ordem aí. Levante-se. Depois de prometer, ele fez essa declaração formal de posse. E aí ele vai falar para Abrão: levante-se. Levante-se e percorra a terra. Então, é como se ele falasse assim: eu já falei para você que eu vou te dar. Então, agora você vai se levantar e vai tomar posse dessa terra. Você vai levantar e vai andar nessa terra. Você vai olhar aquilo que eu tô te dando, né? Você vai tomar posse daquilo que eu tô te entregando. 17. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura. Ou seja, ande por todos os lados, porque eu a darei a você. Então, Deus está aqui fazendo uma declaração. Ele manda Abrão se levantar e percorrer a terra, porque ele dará essa terra para Abrão, né? Em resposta, no versículo 18, nós vemos aí: e Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Se nós lermos a Bíblia aqui correndo, né, assim, de forma rápida, assim, só ler o texto, a gente acaba perdendo alguns detalhes. Então, no versículo 17, Deus manda Abraão se levantar para tomar posse, né,
Deus dá uma ordem a Abraão: levante-se e percorra a terra. No versículo 18, fala que, e Abraão mudando as suas tendas. Então, ele respondeu a Deus em ação, né? Ele ouviu aquela palavra, levante-se, e ele não ficou esperando Deus fazer a parte dele. Porque existem duas condições, né, na nossa vida. Existe a parte que Deus nos faz promessas e que ele cumpre todas essas promessas, independente do tempo, né? E existe a nossa parte. Ainda que Deus prometa algo para nós precisamos nos levantar, né? É necessário que nós nos levantemos aí e façamos alguma coisa. Não dá para esperar a promessa de Deus sentado assistindo televisão, né? É bem a real. Deus te prometeu e você vai ter que correr atrás para que essa promessa se cumpra. Não fazendo a parte de Deus, porque a dele, ele é autossuficiente de cumprir. Mas fazendo aquela que cabe a nós, né? Então aqui, Deus falou para ele: levante-se e percorra a terra. Ele não ficou sentado esperando Deus entregar a terra na mão dele. Ele se levantou. E ele não só se levantou, como ele edificou um altar em agradecimento ao Senhor, né? Então, que nós possamos tomar posse disso, né? Quando Deus nos faz uma promessa, que nós possamos lembrar dessa promessa e voltar ao Senhor para agradecer. Levantar um altar nada mais é do que agradecer ao Senhor por aquela conquista, por aquela condição que Deus estava dando ali para ele. Então, Deus dá uma ordem e Abraão, no 18, ele obedece. Ele levanta e vai. Ele muda suas tendas, né? Quando fala que mudando as suas tendas, quer dizer que ele se mudou para outro lugar. Como eu expliquei aqui antigamente, né? Eles eram como se fossem nômades. Eles tinham que ir procurando lugares para pastagem, lugares para que tivesse sobrevivência, né? E Abraão muda-se. Quando Deus fala, levante-se, ele vai. Abraão é um homem obediente à voz do Senhor. Muitas vezes, né, ele muda ali para Hebrom, né, e edifica um altar. Muitas vezes, para podermos ver o agir de Deus na nossa vida, é necessário mudanças, né? Aqui nós temos por tema, mudar é necessário, porque é necessário não só mudança no termo de mudanças de território, né, como foi aqui o caso de Abraão, mas também mudanças na nossa mente, sabe? Abrir a nossa mente para as mudanças, reconhecer aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, né? Reconhecer as promessas que Ele tem feito na nossa vida. Isso também é agir em Deus, né? Mudar a nossa mente é uma baita de uma mudança, né? Acho que a mudança é até mais difícil, né? Acreditar e confiar e mudar aquilo que você está pensando, acho que é a mudança mais difícil que a gente pode ter aí, né? E quantas pessoas, né, Deus tira do nosso caminho para nos levar para mais perto dele. Aqui no primeiro versículo que nós lemos, o Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele. Então, quantas vezes as pessoas precisam se afastar para que a gente possa estar aqui ligado com Deus, sabe? Prestando atenção naquilo que Ele tem para nós. Isso é muito necessário e vai acontecer muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes Deus nos manda, nos dá uma ordem, levante-se, né? E nós ficamos esperando e o tempo só vai passando. Por quantas vezes Deus já mandou a gente se levantar e a gente está aí esperando sentado, né? Sem agir. E fica esse ensinamento aqui para nós hoje, né? Se nós queremos viver o novo de Deus, nós precisamos nos mudar. Não só mudar no sentido de território, como eu disse aqui, não é mudar de casa, mudar de bairro, mudar, né? Muitas vezes vai acontecer, com certeza. Mas não somente isso, mas mudar a nossa mente, mudar aquilo que a gente tem colocado no nosso coração, aquilo que a gente tem fortalecido a nossa alma para viver. Sabe? Mudanças são necessárias e elas são bem-vindas e elas são de extrema importância para que a gente possa viver o novo de Deus. Abraão aqui, ele teve uma confirmação do Senhor, uma reafirmação após uma separação de Ló. Ló era o sobrinho dele, era um sobrinho amado. E após ele se separar dele, Deus fala com ele. Muitas vezes Deus vai tirar pessoas do nosso caminho. E amém. Deus sabe de todas as coisas. Como eu sempre digo aqui, Ele não sabe só hoje, Ele sabe toda a nossa história. Então amém. Se Ele tirou essa pessoa da sua vida é porque Ele tem algo a falar com você. E ouça a voz do Senhor. Se Ele falar, levante-se, vá agir. Deus tem mais para nos entregar em nome de Jesus. Que nós possamos, através dessa palavra que nós lemos hoje, né, aprender a ouvir ao Senhor e obedecer aquilo que Ele tem falado ao nosso coração. Que possamos aceitar bem as mudanças que o Senhor tem para nós. Porque grandes coisas Ele tem falado ao nosso coração. Precisamos estar atentos à voz do Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que amanhã possamos estar aqui novamente para ler mais uma porção da palavra, se assim Ele permitir. Em nome de Jesus. Deus abençoe.